Salve cheirosos do meu Brasil, beleza? Daniel na área e hoje mais um vídeo. Hoje camisa do Fluminense, mas o vídeo não é sobre o Fluminense. Hoje eu vou falar sobre o jogo que teremos amanhã na Libertadores, a estreia do Flamengo na Libertadores. Não vou falar só sobre o Flamengo, vou falar sobre o jogo do Flamengo. Em outro vídeo eu vou falar sobre os grupos dos brasileiros na Libertadores. Flamengo que entra em campo amanhã contra o San José na Bolívia com 4.000 metros de altitude. Vai ser muito difícil para o Mengão, mas com raça, amor e paixão, como diz a música da torcida do Flamengo, nada é impossível. O Flamengo fez alguns jogos na altitude semelhantes a esse de amanhã. Em 5 jogos que o Flamengo fez acima de 3 metros de altitude na Libertadores, o Flamengo venceu apenas um, e não foi na Bolívia, foi no Peru. Em 83, o Flamengo jogou, na época, com 3.600 metros de altitude de La Paz e perdeu para o Bolívar por 3-1. Na época o time vinha embalado, né? Um timaço com Zico, Júnior e companhia, conquistaria o tri brasileiro no ano, mas sofreu muito com a altitude. Viajou antes por causa de uma rodada dupla que teria na Bolívia, onde empatou em 0-0 com o Blooming. O time ficou na cidade até o dia do próximo jogo. Treinou no estádio municipal Eduardo Guilarte e subiu para La Paz horas antes da partida. Mas a derrota tirou o time da briga da classificação. Vou indo agora para 2007. Esse é um pouco mais recente. Agora também na Bolívia, mas contra o Real Potosí. Não é o Potosí que enfrentou o Fluminense ano passado. Esse é Nacional Potosí, que enfrentou o Flamengo em 2007. É o Real Potosí. Na época, treinado por Ney Franco, o time conquistou seu primeiro ponto acima dos 3.000 metros. Na época, o time viajou 3 dias antes, 2 em Sucre, cidade um pouco menor de altitude, mas que já afeta bastante o rendimento dos atletas. E no dia do jogo, um trajeto de praticamente 170 quilômetros. Os jogadores como Renato Augusto e Moisés tiveram que usar durante a partida oxigênio, que para poder respirar, já que você perde muito ar na altitude. Mesmo bem pressionado, o time conseguiu empatar de forma invicta, terminar em 2007 na Libertadores de forma invicta. O ano que o Flamengo venceu pela primeira vez em altitudes acima de 3.000 metros foi em 2008, um ano depois, embalado, com um time que não dava tanta confiança assim, mas que vinha com os bons resultados, como o título carioca, de forma emocionante. O time enfrentou o Cienciano do Peru, a única vitória até hoje da equipe. Preparação com 6 cilindros de oxigênio e um oxímetro, que é um aparelho que mede o nível de oxigênio no sangue, simulado através de oxigenação de altitudes no mar de 2.400, permitindo maior conforto. O time foi para Lima, onde não tinha altitude, sumiu o morro no dia da partida. O time segurou a opção inicial, jogo no estádio Garcilaso de la Vega. Falei bonito, né? Sou um espanhol naturalizado brasileiro, Garcilaso de la Vega. E esse resultado garantiu o time para as oitavas de final, mas a gente sabe o que aconteceu depois disso, Mais uma vez, o Real Potosí foi pedra no sapato do Flamengo. Em 2012, a equipe jogou pela pré-Libertadores. Fora de casa, perdeu para a equipe boliviana, jogando a 4.100 metros de altitude, parecida com a altitude que o Flamengo vai encontrar amanhã contra o San José em Oruro. O Flamengo que voltava 5 anos após o trauma de 2007, com jogadores como Léo Moura, Ronaldinho Gaúcho e um técnico, Luxemburgo, que ficou no Brasil. 8 dias de aclimatação ao todo, treinos no estádio olímpico Pátria e trajetos de van para 4.100 metros de altitude. Os jogadores não precisaram com cilindros de oxigênio. Conseguiram jogar, até saíram na frente, mas parece que acabou o fôlego, Tomou uma virada.
perder um jogo contribuiu para a eliminação na fase de grupos, quando foi eliminado por Emelec, Olímpia e Lanús no grupo em 2012. A última partida do Flamengo a mais de 3 mil metros de altitude foi no jogo contra o Bolívar em 2014, embalado, já que vinha de um título da Copa do Brasil, inesperado. Depois de quase ser rebaixado do Campeonato Brasileiro, o time conseguiu vencer a Copa do Brasil em 2013. Em 2014 entrava no grupo até que fácil, com Emelec, Bolívar e León do México. Time que o Flamengo perdeu 2 vezes no Maracanã. Esse vídeo é para falar um pouco das campanhas do Flamengo na Libertadores. E também, ao mesmo tempo, falar sobre o jogo de amanhã. Vou falar daqui a pouco sobre o título do Flamengo. O Flamengo, que nesse ano de 2014 especificamente, né, foi um grupo que não era difícil para o Flamengo, mas o Flamengo tornou difícil, já que nesse jogo contra o Bolívar, o time sofreu um gol logo no início e acabou sendo eliminado da Libertadores na fase de grupos. Algo que deixou, na época, para o técnico do Flamengo, a situação sem chance de continuar. Mesmo não sabendo que não era um dos favoritos, o Flamengo contava muito e não esperava com uma eliminação na primeira fase, como aconteceu em 2014. Vamos um pouco sobre o histórico do Flamengo na Libertadores agora. O Flamengo no total tem 115 jogos na Libertadores, com 60 vitórias, 24 empates e 31 derrotas. 210 gols feitos e 137 sofridos, que dá uma média de gols feitos de 1,83 por jogo, e 1,19 gols por jogo. A última campanha do Flamengo, falando sobre a última campanha do Flamengo na Libertadores, foi nesse ano de 2018. No ano passado, no caso. O Flamengo jogou nos 6 jogos que teve para fazer na fase de grupos, mais os 2 contra o Cruzeiro nas oitavas de final, onde foi eliminado. Aonde que eu acho que o Flamengo errou na Libertadores do ano passado? Onde que eu acho que o Flamengo foi eliminado? O Flamengo foi eliminado, pra mim, na minha opinião, que é a mesma coisa, né? Pra mim, na minha opinião. Eu até falei na época com meus amigos, eu lembro que eu falava isso. O Flamengo foi eliminado quando perdeu o jogo de ida para o Cruzeiro, né? Quando perdeu por 2-0 em casa. Uma derrota, quando você tem uma derrota em casa, pesa muito, querendo ou não, pesa muito, né? E aí ficou um pouco pesado pro time. Num grupo onde não era fácil, definitivamente, onde você tinha River Plate, Emelec, que já havia eliminado o Flamengo antes na Libertadores, como eu disse aqui, em 2012, e também o Santa Fé, que, dado por muitos como azarão, é uma equipe muito forte e conseguiu até um empate contra o Flamengo no Maracanã. O Flamengo começou contra o River Plate, empatou, chegava contra o Emelec, desacreditado, onde muitos flamenguistas achavam, alguns pelo menos que eu conheço, que eu falei, esperavam um simples empate, mas com a vitória, que, como eu disse, como eu acho, na minha opinião, foi o jogo providencial para o Flamengo conseguir a classificação. Acaba de passar uma moto aqui, né, que me atrapalhou com o meu pensamento. E aí o Flamengo vem para 2 jogos contra o Santa Fé. Mesmo sem torcida pela punição na Sul-Americana em 2017, o Flamengo entrava como favorito contra o Santa Fé. Quando toma o gol de empate, dá aquela travada no torcedor. Um jogo polêmico na Colômbia, onde o time teve um gol anulado, né? Segundo o juiz já tinha acabado o jogo, até hoje a gente discute sobre isso. O Flamengo chegava contra o Emelec prezando apenas de um empate em 2 jogos para se classificar. Em casa pegou o Emelec e sarrafou um 2-0 no Emelec. Chegando no River Plate, prezava de uma vitória para ser primeiro colocado, mas meio que fizeram um jogo de compadres, né? Um jogo de compadres 0-0,
nada aconteceu. O Flamengo venceu o segundo jogo, fora de casa, contra o Cruzeiro, mas como eu disse, o 2-0 pesou para a eliminação do time. Sem esquecer também a campanha vergonhosa do Flamengo em 2017, quando o time teve um grupo de Atlético Paranaense, São Lourenço e Católica. Grupo dado por muitos como difícil, mas momentos de Universidade Católica e São Lourenço não era um momento bom. O Atlético Paranaense vinha de um título paranaense, que, vamos combinar, para o Atlético Paranaense se tornou normal, já que a única equipe que pode chamar no momento de um momento de time grande no Paraná é o Atlético Paranaense, que é o único time que está na Série A e vem indo para a Libertadores. Esse ano inclusive está na Libertadores, onde uma campanha com 3 vitórias e 3 derrotas. O que o Flamengo tem que fazer nessa Libertadores é basicamente a mesma coisa que pode acontecer em 2019, onde você tem 2 jogos em altitudes elevadas. No outro jogo, apesar de uma equipe com muita história e com um momento não tão ruim, é uma incógnita se enfrentar o Peñarol, já que o momento da equipe não é boa, mas consegue uma classificação para Libertadores. E dizem que camisa pesa. O Peñarol é bicampeão da Libertadores, ou seja, é um jogo muito difícil. O Flamengo, na minha opinião, os 3 jogos que o Flamengo faz lá em casa, o Flamengo entra como favorito, principalmente contra os 2 times de altitude, já que, como vão chegar aqui no Rio de Janeiro, vão ficar mais pesados, né? Já que estão acostumados com altitude, jogarão fora de altitude, aqui no Maracanã. O Flamengo teve 3 jogos contra São Lourenço, Atlético Paranaense, Universidade Católica, venceu os 3, mas perdeu os 3. Como eu falei, é muito parecido porque o Flamengo vai encontrar muita dificuldade nos jogos na altitude. Por isso, tem que resolver logo sua situação em casa. Na minha opinião, o Flamengo consegue se classificar com 10 pontos, vencendo os 3 jogos que fará em casa e empatando um dos 3 jogos que fará fora de casa. 10 pontos é uma pontuação, na minha opinião, de time classificado. Vamos ver se isso realmente vai acontecer. Já vai começar amanhã. Dá pro Flamengo, sim, dá pro Flamengo ganhar amanhã? Dá, é muito difícil. Talvez aí o primeiro ponto do time que pode ser muito comemorado. O empate é para ser comemorado sim, por toda a circunstância que vem. Uma vitória então é praticamente um título. Não porque o Flamengo não pode vencer, mas pelas 5 circunstâncias que vai encontrar com a altitude de 4 mil metros de altitude, que é praticamente injogável, né? É até inclusive isso que eu ia falar, que eu vou falar agora, é inclusive fora da regra da FIFA, já que a FIFA proíbe jogos de acontecerem acima dos 3 mil metros de altitude que eu falei agora. Os jogos que eu falei, nenhum deles poderiam ter acontecido pela regra da FIFA. Mas a Conmebol, né, acha que manda em tudo e bota jogos assim, ou seja, os brasileiros têm que tomar uma providência o mais rápido possível para acabar com essa proteção da Conmebol contra as equipes brasileiras, né? Mas boa sorte a Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Inter, Grêmio e Palmeiras e o Flamengo, óbvio. Boa sorte para essas 6 equipes, 7 equipes, desculpa, para essas 7 equipes, boa Libertadores. O Flamengo, obviamente, como carioca, estarei, ainda mais como um tricolor, terei que torcer pro Flamengo contra a LDU, porque tricolor não torce para a LDU. Então, né, boa sorte às equipes brasileiras e vamos calar a Conmebol, porque o futebol brasileiro é muito maior do que a Conmebol, beleza? Obrigado e tudo, tamo junto. Então galera, esse foi o vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito, dá like, você aí por favor, assim que você vê esse vídeo, compartilha, divulga pros seus amigos, é muito importante. E tamo junto, segue lá também no Instagram, nas minhas redes sociais, no Instagram, @DanielSilvaFFC, e também uma página minha e dos meus amigos que a gente tem no Instagram. A gente quer chegar o mais rápido possível a 2.000 seguidores, @Mercador2019 no Instagram, beleza? Tamo junto e cheiroso dias. Fui.